deixa eu mostrar para vocês um segredo. Olha isso aqui, gente. Não podemos fazer isso. Na semana, a atividade da semana passada, que pode entregar até hoje, 5 horas da tarde, apenas uma pessoa só me entregou, que foi o Pedro. Na semana do dia 13, olha só, a semana do dia 13, só 2 pessoas entregaram a atividade. Professor, eu acho Que foi a Júlia Pimenta. chupa a sociedade, vamos de cor. Professor, meu Classroom tá todo bugado, aí para de aparecer pra mim do nada. O quê? O meu Classroom tem hora que bug, do nada desaparece as atividades antes do horário. Você tem que olhar aí direitinho, porque olha só, 2 pessoas, olha só quantas, muito baixo a entrega. Essa do dia 13, do dia 20, olha só 3 pessoas fizeram. E era uma atividade muito simples, era qualquer anotação, qualquer coisa que você fez na apostila. As atividades nós fazemos juntos e mesmo assim vocês não entregaram. Olha só, hoje, deixa eu falar com vocês aqui até tirar. Hoje eu vou fechar as atividades diárias, a nota da atividade diária, tá? Então, olha só, se você não... Professor, e se eu entregar tudo hoje? Até 5 horas da tarde. 5 horas, professor. 5 horas. Vocês... Cara, ele deu uma semana. Uma não. A atividade do dia 13, vocês tiveram 2 semanas. Olha aí. Não fizeram. A atividade diária não era nem coisa complicada. Era só você colocar as suas anotações, aquilo que você anota na sala de aula. Muitas anotações, vocês vão falando, anota isso, anota aquilo, anota isso. É porque eu comecei a fazer os deveres de casa, tipo, essas coisas normalmente 7 horas. Então, mas aí você teve vários dias para fazer isso. Hoje é o último dia. Não tá aparecendo pra mim no Classroom. Não tá aparecendo mesmo. Você tem que ir lá, bonitinho, lá na parte de língua portuguesa e colocar. Tá bom? Bem simples, mas estava lá desde o dia 13. Tá parecendo que agora é aula de ciências. Não, mas não é hora de ciência que tu tá aqui, ó. Tanto que não é que tu tá aqui na aula de português, moleque. Beleza? Não, então é de hoje da presença. Eu entendo, professor, as coisas erradas. Estão colocando os horários errados. Tipo, você está presente na aula de ciências, na hora de redação. E, tipo, tinham colocado na primeira aula, tipo, de educação física. Mas isso aí foi um problema. Isso aí foi um problema de todos. Não foi só o seu. Mesmo assim, Júlia, quando estiver acontecendo isso, tem que avisar antes, tá bom? Para a gente saber e poder até te ajudar. Porque, olha só, hoje, quando for mais ou menos assim, 5h30, né? 5h40, eu vou fechar as notas, porque eu também, assim como vocês têm prazos, a gente, como professor, também tem prazo para cumprir, a gente precisa entregar as coisas para a coordenação. Tá bom? Então, olha só, quem não fez ainda, quase todo mundo, vocês têm até 5 da tarde para me entregar as 2 atividades, tanto do dia 13 quanto do dia 20, que foi da semana passada. Bem simples. Você pode ir lá e aumentar o prazo? Pode o quê? Colocar pelo Classroom, aumentar o prazo. Pelo Classroom. Até às 5. Posso. Vou botar... Para poder aparecer lá. Qualquer coisa. Não tenho certeza que vai aparecer. Qualquer coisa, se você não conseguir, você pode mandar para o meu e-mail até às 5 da tarde. Botei aí meu e-mail de novo para vocês, ó. Tá vendo aí? Ótimo. Professor, eu tô cheia de atividades para hoje, porque ontem eu tava, tipo, muito cansada. Professor, não sei por que esses dias eu tô cansado o dia todo. É sério, tipo, muito cansado o dia todo. Mas aí corre para tentar. Tá bom? Sim. Aham. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tudo bem, gente? Então fica de olho aí para não perder os prazos, para não perder ponto por bobeira. A atividade diária estava bem simples, não era nada tão complicado. É o que eu falava para vocês. Se vocês ficarem ligados na aula, você faz a atividade durante a própria aula mesmo. Não é nada que precisa ficar dias e dias fazendo. Você consegue fazer isso durante a própria aula, tá bom?
Então, tomem cuidado, não fiquem dando bobeira. Eu sei que vocês são novos, né? São crianças, indo aí para a pré-adolescência, mas tem que ter essa responsabilidade, porque senão só quem vai perder é vocês mesmos, tá bom? Tranquilo? Quem lembra? Tá travando ou não? Ih, Não, tá travando só um pouquinho, professor, mas depois sim, tá tá bonitinho. né? Tá dando pra... Dá, só tá um pouquinho travadinho. Dá pra ver. Minha internet hoje está muito fraca. Eu já até desativei as coisas aqui de casa que usam a internet. Mas desculpa, tá, gente? Se travar um pouquinho. Qualquer coisa, se ficar muito ruim, vocês me avisem. Tá, professor? Tá horrível! Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Nem parece que é aula, meu pai. Mas olha só. Qual é o conteúdo dentro de língua portuguesa? Qual é o conteúdo das famílias das linguagens que nós estamos estudando? Quem lembra? Ah, o que a gente tá estudando? Peraí, deixa eu pensar. Puxa, eu não lembro o que a gente tá estudando. Cordel, caramba. Cordel. Cordel. A Gabi falou muito engraçado. A Gabi é muito engraçado. Sou muito humorista. Aí está, mas em portuguesa, língua portuguesa. Língua portuguesa. Qual é a classe de palavras que nós estamos estudando? Tempo! Ela é amiga do verbo. Não, né? Quem lembra? Amiga do verbo. Não lembra? Não lembra? Vou dar uma pista. Começa com A. A. Advérbio. Advérbio. Lembra dos advérbios? A gente está estudando aí advérbios. Começamos a falar sobre os advérbios, né? Que os advérbios, eles modificam as circunstâncias para o verbo, seja ela de intensidade, de negação. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas circunstâncias que o advérbio traz, né? Uma coisa eu falo assim, ó, eu como. Outra coisa eu falo assim, ó, eu como muito. Esse muito traz uma circunstância para essa ação verbal, né? Essa pessoa não só come, ela come muito, ela come demais, ela come comida pra caramba. Então a gente tem que tomar cuidado aí e sempre perceber essas questões que o advérbio traz pra gente. O advérbio é uma classe de palavra muito legal. Eu costumo falar que o advérbio é a classe dos fofoqueiros, tá entendendo? Eu chego pra você e falo assim, ó, tem uma coisa pra te contar. Aí tu fala assim, o quê? Quando? Onde? Como? Em que lugar? Muito? Pouco? Qual a intensidade? Você começa a fazer um monte de perguntas, né? Os advérbios geralmente são essas perguntas que a gente quer saber onde, a gente quer saber o lugar, a gente quer saber a companhia. Isso tudo são advérbios. Eles têm várias classificaçõezinhas e a gente vai ver isso hoje, tá bom? Então, se eu compartilhar de novo a tela e colocar um slide, olha só. Os advérbios. Professor Gustavo Felizardo. Definição, só para a gente lembrar, né? O advérbio, eu vou botar esse slide também lá no Classroom para vocês. O advérbio é a palavra da língua portuguesa. Você que fez esse slide, professor? Eu que fiz, achou bonito? Sim. Eu esqueci de colocar o logo. Nossa, prof, ensina a gente fazer slide assim. Eu ensino vocês a fazer o slide bonito assim. Eu que fiz. Mas é fácil fazer. Eu peguei esse fundo aí e Professor, travou você a sua câmera. Travou, mas tá aparecendo o slide aí? Tá. Definição. Só para a gente relembrar, essa definição a gente aprendeu na aula passada. O advérbio é a palavra da língua portuguesa, ela se junta a 3 tipos de palavra. Ela se junta ao verbo, ela é amiga do verbo, ela é amiga do adjetivo e ela é amiga de outro advérbio, para modificar o sentido. Então ele entra, ele é amigo dessa palavra, e o que ele faz com essa palavra? Ele modifica o sentido. Como é que eu posso modificar o sentido? É quando eu acrescento mais informações. Então o advérbio, ele entra aí
junto com o verbo, junto com o adjetivo, junto com outro advérbio, para fazer o quê? Para trazer mais informações sobre essa palavra. Então, eu falo aí que o advérbio ele traz informações do fofoqueiro. Ele traz mais informações sobre determinada coisa, sobre determinada coisa ou algo. Tá bom? Então, eu falo assim, ó, o Curupira me assusta. Agora eu só falo, o Curupira me assusta muito. Esse muito acrescenta uma circunstância para esse verbo assustar. Ele não me assusta de qualquer jeito, não. Ele não me assusta pouco, ou me assusta mais ou menos. Ele me assusta muito. As lendas sertanejas me assustam muito. Iara é a lenda de uma sereia que canta bem. Será que a Iara canta de qualquer jeito? Não. Além dela cantar, ela canta bem. O que significa cantar bem? É uma voz bela, ela sabe cantar. Iara é uma lenda muito conhecida. Pô, ela é conhecida de qualquer jeito? Ela é pouco conhecida? A informação que eu estou te trazendo é que ela é muito, muito conhecida. Meus amigos conhecem essa lenda muito bem. Você não conhece só bem, você conhece muito, muito bem. Olha só que coisa. E eu falei também na semana passada que os advérbios, eles são invariáveis. O que é uma palavra invariável? Vocês lembram? O que é? Não muda. Isso! Muito bem! Não tem como flexionar em gênero e número. Nossa, vocês estão hoje demais. Uma palavra que é invariável é aquela palavra que não tem modificação, tá? Ela não pode flexionar nem em número e nem em gênero. Ela vai ser sempre daquela forma ali. Muito sempre vai ser dessa forma, bem sempre vai ser dessa forma. Os advérbios, eles são invariáveis. Aí tu olha a palavra lá, tu conseguiu colocar no plural. Se você conseguir colocar no plural, já é um sinal que não é um advérbio. O advérbio ele é invariável, ele não muda, ele sempre é daquele jeito. É aquele assim, eu sou assim, eu não quero mudar, eu sou desse jeito e pronto, acabou. Isso aí, não pode esquecer isso. Advérbios são invariáveis. Oi? Faça isso, não entendi. Oi, Júlia. Tipo um adolescente de 12 anos. É tipo um adolescente de 12 anos. Isso mesmo, ele é dessa forma. Não, eu não quero mudar, eu sou assim. Tá bom? Então fica de olho. Sim, professor, que pode me ensinar a apostila só para me acompanhar mesmo? Bom dia, professor. Professor, Bom meu dia. classe tá dando muito problema. Eu entrei esse horário por causa disso. Tá bom, sem problema. Acho que eu vou desinstalar e reinstalar. Tá. Deixa eu... Pedro, a gente vai entrar ainda nessa parte aí. Espera aí que eu vou colocar para você. Deixa eu só responder aqui amanhã. Entrou, né? Isso aqui esse slide aqui é uma revisão também de um pouco da semana passada, tá? Do que a gente aprendeu na semana passada. Olha só, vocês lembram também o que é uma locução adverbial? Quem lembra? O que é uma locução? Locução verbais, adverbais? Pô, isso eu não sei. Adverbiais. Aí eu não sei. Locução adverbial. Toda vez que a gente ouvir essa palavra locução, significa alguma coisa. Significa que são duas palavras para fazer o papel de uma só. Então, quando eu falo locução adverbial, significa que eu tenho duas palavras para fazer o papel que uma só conseguiria fazer de boa. Lembra que eu dei o exemplo que você tinha que arrumar a casa? Aí, era muita coisa, você pediu ajuda para alguém? É isso que acontece. Beleza? O que acontece na locução adverbial? A gente tem duas palavras fazendo o papel de uma palavra só. Tá bom? Olha só, botei essa definição de novo para a gente não esquecer. Às vezes o advérbio se apresenta na forma de uma única palavra. Aqui, lá, muito, pouco e etc. Outras vezes, duas ou mais palavras da língua se juntam para desempenhar a mesma função do advérbio. Então, olha só. Não botei aqui exemplos, mas na apostila nós vamos ver os
exemplos. Tá bom? Olha só. Isso aí eu coloquei para ser uma revisãozinha da aula da semana passada. Para a gente não começar a aula de hoje perdido, né? Ai, caramba, será que ele está falando? Será que ele está falando de que matéria? Então, para você não ficar muito perdido. Hoje eu quero que você abra a sua apostila na página 297. Todo mundo aí com a apostila? Apostila 4, página 297. Você pode abrir aí? 297, já tá. Pega aí. Quando pegar, me avisa. Professor, já estou ok com a apostila. Já peguei. Prof, que página? Desculpa, eu tinha ido no banheiro. 297. 297? Isso, da apostila 4. Ah, eu não tenho apostila 4. Tem que pegar essa apostila, Nossa, hein? isso aqui eu nem fiz. Pai, não, tio. Ou é porque quem pega é minha mãe. Minha mãe está muito ocupada. Não tem problema. Você acompanha aqui pelo aplicativo, pela tela do meu computador. Eu acho que ela vai conseguir pegar a sexta. Ah, tá ótimo. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo aí já conseguiu? Todo mundo conseguiu pegar a apostila? Mas alguém Tá aqui já. Ótimo, Pedrão. Página 297. Vamos botar aí. O que será que a gente vai continuar hoje falar ainda sobre essa classe de palavras dos advérbios? Olha aí. Posso começar essa leitura? 3.2? Sim. Olha aí, presta muita atenção, tá? Em língua portuguesa, as palavras demarcam tempo e espaço, desenvolvem a função de um advérbio. Opa! Então, toda palavra que demarcar a ideia de tempo e espaço, ou seja, de tempo e de lugar, provavelmente elas vão ser um advérbio. Há, porém, vários outros sentidos indicados por essa classe de palavras. Os advérbios são palavras invariáveis que agem sobre o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Nós vimos isso, né? Que o advérbio trabalha para o verbo, para o adjetivo ou para outro advérbio. Sua presença ou sua ausência não compromete a estrutura da oração, mas pode modificar o sentido da frase, modificar ou ampliar as informações. Olha só, vamos comparar. Já deixou de ser o mito. Olha a diferença de já deixou para ser o mito para não deixou de ser o mito. Lá deixou de ser o mito. Essas palavrinhas aqui. Já, não e lá. Já me dá a ideia de quê? Olha, eu quero que você faça já. Esse já me dá a ideia de quê, gente? Agora. De agora. E agora não é uma ideia de tempo? Tempo. Isso. Então, os advérbios me passam ideias de tempo. Beleza? Presente, né, no caso. Isso, muito bem. Agora, se eu falo assim, ó, não deixou de ser o mito. Esse não me dá ideia de quê? Certeza? O não dá ideia de quê? Não dá certeza, não é. Não é negação, não é isso? Vocês concordam? Não é a negação das coisas. Não é para fazer. É para fazer. Então, a gente tem um não aí como uma negação. Agora, se eu falar assim, ó, lá deixou de ser o mito. Ó, para onde eu vou é longe, é lá longe. Esse lá me dá a ideia de quê? De um lugar? De lugar. Muito bem. Então, olha só. Eu vou descobrir se é um advérbio ou não, olhando as circunstâncias, tá bom? Essa primeira aqui, esse já, é uma circunstância de tempo. Esse não é uma circunstância de negação. E esse lá
é uma circunstância de lugar. O que significa circunstância, professor? Você está falando de circunstância? O que é isso? Circunstância é como se fosse algo, a situação. O já me dá uma situação de tempo. O não me dá uma situação de negação. O lá me dá uma situação, uma interpretação de lugar. Isso que significa circunstância. Então, toda vez que você olhar uma palavra que tem a noção de lugar, de tempo e de negação, você provavelmente vai ser um advérbio. Se você olhar essa palavra também, que ela é invariável, aí mesmo que você vai matar, que é um advérbio. Matar no sentido de vai, pum, acertar. E vocês sabem quais são as outras circunstâncias que os advérbios nos trazem? Quem sabe aí, ou chutar? Não. Vamos ver. A gente já viu algumas circunstâncias. Quais foram elas? Tempo, lugar e negação. Vamos ver as outras? Afirmação. Olha os advérbios de afirmação. Sim, certamente, realmente, deveras, que é um advérbio que a gente quase não usa. Incontestavelmente, efetivamente. Todas essas palavras aí, elas são de afirmação, servem para afirmar uma ideia. E também, outra característica do advérbio, elas são invariáveis, tá bom? Não existe variação para sim, para certamente, para realmente, para deveras, para incontestavelmente, para efetivamente, para qualquer outro advérbio de afirmação. Afirmação. Então, não esqueça disso. Segundo, se eu tenho afirmação, eu também tenho negação. Não e tampouco são os advérbios aí de negação. Eu tenho também os advérbios de dúvida. Eles me dão circunstâncias de dúvida. São eles talvez, acaso, porventura, quiçá, que a gente não usa mesmo, de certo, possivelmente, provavelmente, dúvida. Quando eu falo assim, ó, amanhã eu chego aí, hein? Agora, se eu digo assim, provavelmente eu chego aí, eu cheguei aí. Esse provavelmente me dá uma ideia de dúvida, né? Traz uma circunstância de dúvida. Então, os advérbios também podem ser palavras que exprimem dúvidas. Outro, intensidade. Esses aqui a gente usa muito, hein? Intensidade, bastante, bem, demais, mais, menos, apenas, pouco, assaz, quase, quanto, tão, tanto, meio, etc. Quando eu digo assim, ó, eu gosto de vocês. Agora eu falo, eu gosto muito de vocês. Eu gosto demais de vocês. Ou eu gosto pouco de vocês. Eu gosto tanto de vocês que eu vou dar uma festa para vocês. Olha só, eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo circunstâncias para a minha fala. Tá bom? Circunstâncias que modificam tudo aquilo que eu quero dizer. Uma coisa é eu dizer que eu gosto de você. Outra coisa é dizer que eu gosto muito de você. Outra coisa é dizer que eu gosto pouco de você. São coisas diferentes. Tudo está envolvido com gostar, mas com circunstâncias diferentes. Tá bom? Sim ou não? Tá dando para entender até aqui? Ou tá... Ih, não tô entendendo nada, mas tô quietinho, porque eu não... Não. Os advérbios, eles são palavras simpáticas. Sobre o tipo de advérbios, então... Isso. Oi? Alguma dúvida? Que vocês estão quietinhos, eu tô perguntando se tem alguma dúvida. Fala, não tô entendendo. Não, prof. O advérbio, ele é... O advérbio... Pera, os advérbios dos verbos? Não, locuções dos advérbios. O que o advérbio faz? Ele modifica o verbo, o adjetivo ou o outro advérbio. Significa que ele amplia o conhecimento, tá? Quando eu falo assim, ó, o Pedro é bonito. Quando eu digo assim, o Pedro é muito bonito. Olha só, não deu uma diferença? Pô, o Pedro é legal. O Pedro é muito legal. Ele é legal demais. Olha a diferença que eu coloquei. Opa. Eu coloquei palavras para fazer o quê? Intensificar. Tá bom? Por isso que modificou.
Mas eu só posso usar a palavra para intensificar? Não. Eu posso usar palavras para negar, para afirmar, para trazer dúvida, para trazer afirmação, para trazer negação. Os advérbios têm essas características, tá bom? Sim ou não? Aham. Então, beleza. Vou fazer o seguinte, o nosso tempo nessa ligação está acabando. Eu vou encerrar essa e vou colocar o novo link no Classroom, aí vocês pegam lá, tá bom? Peguem lá o novo link. Vou esperar todo mundo voltar, hein? Tá todo mundo aqui, todo mundo junto. Vou esperar todo mundo voltar para continuar na aulinha de advérbios. Não é muita coisa, não. Quando a gente voltar, a gente já encerra. Tá bom? Pega lá o link.